Bem, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde no seu horário que vocês estarão assistindo, tá? Essa videoaula nossa, tá bom? Mas essa videoaula nossa aqui é sobre farmacocinética quantitativa e parâmetros, tá? Lembrando para vocês que a farmacocinética, tá, que nada mais é do que o percurso ou o caminho que esse fármaco fará já no nosso organismo, aonde ele vai passar pelos 4 processos que nós já conhecemos e nós já estudamos esses 4 processos quando conversamos para vocês sobre farmacocinética, que é o processo da absorção, da distribuição, do metabolismo, também chamado de biotransformação, e da eliminação ou excreção. Lembrando para vocês que este fármaco, quando absorvido, ele vai ser absorvido, tá, numa concentração ou numa dose já determinada. E ele vai ser desintegrado, liberado no meio, tá, para ser o que? Absorvido. Após ele ser absorvido, ele vai entrar onde? Ele vai cair na corrente sanguínea, onde ele vai estar num compartimento central, aonde ele vai ser distribuído para as diversas partes do nosso organismo, aonde ele vai sofrer várias mudanças e vários efeitos aqui. Ele pode ser metabolizado ou biotransformado, gerando metabólitos, tá, que podem ser excretados, tá, no organismo. Ou ele pode ser o que? Ele pode ir para reservatórios teciduais, estando ligado ou estando na sua forma livre. Ou também ele pode ir direto para onde? Para locais de ação no nosso organismo, locais de ação inespecíficos, também ligados ou na sua fração livre. Ou podem ir direto a locais de ação terapêutica, ou seja, a locais de ação específicos e exercer um efeito terapêutico, aonde eles vão estar o quê? Aonde eles vão se ligar a receptores, estando ou não aqui, tá, ligados ou também na sua forma livre. Esses parâmetros farmacocinéticos eles são muito utilizados no que nós chamamos de farmacocinética clínica. A farmacocinética clínica ela estuda principalmente a relação entre os efeitos farmacológicos e a concentração do fármaco disponível no nosso organismo, seja estando esse fármaco ou no sangue ou no plasma. Olhando para a figura, nós verificamos como é, tá, a cinética de um fármaco, desde o momento em que ele é ingerido, onde ele vai ser absorvido, posteriormente distribuído, até ele atingir a sua concentração máxima aqui, onde ele vai ser biotransformado e atingindo aqui essa concentração, ele vai ser o que? Posteriormente excretado. Só que no momento em que ele atinge essa concentração máxima, ele está realizando um efeito. E esse efeito ele pode ser traduzido em um efeito terapêutico, tá? Ou num efeito subótimo, ou seja, subterapêutico, ou seja, um efeito que ele esteja abaixo, tá, da dose do efeito terapêutico, ou num efeito tóxico aqui, ou seja, causando algum dano, algum efeito nocivo ao nosso organismo. Por que estudar esses parâmetros? Qual é a importância de se estudar esses parâmetros farmacocinéticos? A importância são várias, mas aqui eu cito para vocês 6 grandes pontos para se estudar a farmacocinética, esses parâmetros farmacocinéticos. Primeiro, ela me ajuda aqui a avaliar criticamente, tá, os esquemas de tratamento de determinados tipos de fármacos quando administrados sobre o nosso organismo. Além disso, ela também ajuda a estabelecer protocolos de esquemas terapêuticos. E olha que legal aqui, ele também ajuda a ajustar e adequar tratamentos, tá, particulares, ou seja, para determinados tipos e perfis de pacientes, sejam pacientes cardiopatas, renais, hepáticos, eu consigo, a partir desses parâmetros farmacocinéticos, eu consigo fazer um ajuste de dose para eles. E com isso eu consigo também atingir uma eficácia farmacológica, uma eficácia terapêutica aqui, tá, melhorando os prazos de clínica, tá, e de duração de efeito desse fármaco. E além disso, ele consegue também, me auxilia também prever também o aparecimento de reações adversas, tá, a esses tratamentos propostos. E também nós observamos que ele consegue desenvolver e conseguimos aqui também evitar o desenvolvimento do aparecimento de que? De efeitos tóxicos durante o tratamento. Por isso que a importância do entendimento desses parâmetros me auxiliam principalmente aqui,
em melhorar a terapia, em melhorar o meu tratamento terapêutico e, com isso, diminuir os efeitos colaterais que possam vir a ocorrer, tá, pela ação e pelo uso dos fármacos. O objetivo dos estudos farmacocinéticos é manter uma relação, ou seja, uma relação quantitativa entre a dose que está sendo administrada do fármaco e o efeito farmacológico que ele irá realizar no meu organismo. Com isso, ele promove o que? O entendimento do efeito farmacológico sem haver o que? Sem haver a presença do efeito adverso. E falando de forma mais clínica, clinicamente aqui, ele consegue também determinar aqui o ajuste de dose, porque eu consigo ajustar uma dose sem que haja um prejuízo para o efeito do fármaco. Por isso que nos parâmetros farmacocinéticos que nós iremos conversar agora, nós iremos estudar 4 que são os mais importantes, que é a biodisponibilidade, a depuração, o volume de distribuição e a meia-vida de eliminação do fármaco. O primeiro é a biodisponibilidade. A biodisponibilidade, como nós sabemos, é a fração inalterada, corresponde à fração inalterada do fármaco, que consegue alcançar a circulação sistêmica após a administração por qualquer via. Tá? Olhando para essa figura, para esse gráfico, nós vemos 2 tipos de vias de administração, uma intravenosa e uma via oral, onde nós vemos a biodisponibilidade dos fármacos na administração dessas 2 vias diferentes, que nós observamos que na intravenosa a biodisponibilidade é mais rápida, tá? Do que na via oral, é maior do que na via oral. Tá? E nós observamos que essa biodisponibilidade, tá? Ela ajuda também ao quê? A medir, a avaliar a concentração desse nosso fármaco no sangue em relação ao tempo, tá ok? Ela demonstra aqui a extensão dessa biodisponibilidade, ou seja, ela demonstra aqui a biodisponibilidade desse fármaco, tá, em nosso organismo. Por isso que a fórmula para se alcançar a biodisponibilidade, ela é dada do fármaco, a biodisponibilidade do fármaco, ela é dada pela concentração sérica, tá, ou seja, a concentração plasmática, em relação ao tempo que esse fármaco ficará no nosso organismo. Além disso, na biodisponibilidade, nós observamos que existem fatores que podem alterar, que podem interferir a biodisponibilidade, ou seja, a presença desse fármaco no organismo. E são eles: a solubilidade do fármaco, ou seja, o quanto desse fármaco ele vai estar solubilizado no sangue ou no plasma, a própria absorção feita pelo trato gastrointestinal, que pode ser de forma incompleta, ou seja, o fármaco não é totalmente absorvido, e aí a sua biodisponibilidade cai, diminui. A própria metabolização nos enterócitos, ou seja, a própria interação com esses enterócitos, tá, que estão presentes, tá, fazem com que ele não seja totalmente, tá, metabolizado e não consiga totalmente estar, a sua biodisponibilidade não esteja totalmente alcançada. E o que nós chamamos de metabolismo hepático de efeito ou efeito de primeira passagem, tá? Esse efeito de primeira passagem que é visto no metabolismo hepático, que nada mais é do que corresponde a um fenômeno da metabolização do fármaco, tá? Aonde o mesmo, tá, ele é reduzido, tá, pelo fígado antes de ele conseguir alcançar a corrente sanguínea. Isto porque, numa relação de fisiologia e anatomia do sistema hepático, nós observamos o quê? Que esses fármacos eles são absorvidos pela parede intestinal e eles caem no sistema porta-hepático. E esse sistema porta-hepático ele transporta esse fármaco no fígado, aonde esse fármaco ele pode se direcionar para 2 caminhos, ou para uma metabolização, aonde ele vai ser metabolizado e cair na circulação sanguínea, tá? E aqui diminui sua biodisponibilidade, ou ele pode ser excretado pela via biliar, havendo uma redução e voltando novamente ao quê? Voltando novamente ao fígado, em concentrações pequenas. Tá ok? Além disso, nós também podemos observar que
durante o processo de metabolização e biotransformação hepática, ele também pode o quê? Ele pode sofrer processos de metabolização na parede intestinal, tá ok? Ou no sangue, no sistema hepático, no sistema porta-hepático, tá ok? Como já salientei para vocês, aonde ele vai sofrer esse efeito de primeira passagem, ou no próprio fígado, que é o mais comum, que é o mais normal de ocorrer. O segundo processo, o segundo parâmetro é o da depuração. Na depuração, tá? Diferentemente do primeiro que nós conversamos, a depuração ela tem como objetivo, como definição, tá? Ela nos ajuda a descrever, nos ajuda a definir de forma eficiente a eliminação irreversível de um fármaco na circulação sanguínea. Tá? Ela é um parâmetro farmacocinético, ela é independente. Tá, ok? Além disso, na depuração, também chamada de clearance, ela é dada pela razão da taxa de eliminação pela concentração do fármaco. E aqui esse clearance ele tem que ser entendido para nós como o volume do sangue que é completamente depurado da droga por unidade de tempo. Aí vocês vão perguntar, o que é isso? Ele corresponde ao volume de sangue aonde o fármaco vai estar presente, tá? E aonde esse fármaco vai ser eliminado num decorrer de tempo, num decorrer período de tempo. Além disso, na depuração ou no clearance, ele me auxilia também aqui a determinar o esquema de manutenção de doses que são necessárias aqui para atingir uma concentração plasmática desejada. Ou seja, ele me auxilia aqui a determinar, tá, o estado de equilíbrio deste fármaco. E esse estado de equilíbrio do fármaco, ele tem que ser, nós já conversamos isso na parte de farmacocinética, ele tem que ser definido, ele tem que ser entendido como a taxa de administração do fármaco, que tem que ser igual à taxa de eliminação, ou seja, o quanto que está sendo administrado tem que ser igual ao que está sendo eliminado. Além disso, na depuração renal, tá ok? Essa depuração renal, ela me ajuda também a, tá? Como eu falei anteriormente, ela me ajuda também, tá? A observar o volume de plasma que contém uma certa quantidade desse meu fármaco, tá? Que vai estar sendo o quê? Que vai estar sendo removida pelos rins. Por isso que ela me ajuda muito aqui, tá? Nos 3 processos que durante a excreção renal nós utilizamos, tá? E que nós já vimos que os fármacos utilizam para serem eliminados, como na filtração glomerular, na secreção tubular e na reabsorção tubular. A depuração renal também, ou clearance renal, como vocês queiram também falar, também não está errado, ela também é definida como o volume do plasma que contém a quantidade da substância química ou do fármaco, tá? Que vai ser removida pelo rins por uma unidade de tempo. E ela é dada por essa fórmula aqui, onde nós temos que o clearance renal é dado pela concentração urinária vezes a velocidade do fluxo urinário dividido pela concentração plasmática. É diferente da depuração da creatinina, que ela é um bom indicador, tá? Ela é um bom indicador para a função renal, tá bom? E na depuração ou no clearance total, tá? Ela pode ser calculada por essa forma, que é a clearance sistêmico, que é dado pelo clearance renal, mais o clearance hepático, mais outro clearance que pode ser analisado aqui. Só que na depuração renal, ela responde por o que nós chamamos, ela é representada, ela tem que se basear em cima do que nós chamamos de uma cinética de primeira ordem, ou seja, de um mecanismo de como vai ocorrer esta eliminação. E o primeiro deles é o que nós chamamos de cinética de primeira ordem, ao qual
tá? Ela corresponde a uma fração constante do meu fármaco que está presente no organismo e que está sendo eliminada por uma unidade de tempo. Aqui, na cinética de primeira ordem, se a gente for ver a imagem, o gráfico, nós vemos que a gente tem a relação concentração plasmática por tempo, nós vemos que esse fármaco está sendo absorvido, distribuído e logo em seguida está sendo totalmente excretado, está sendo totalmente eliminado. E essa eliminação desse meu fármaco, ele se faz de uma forma o quê? Não saturável, tá? E tanto o metabolismo hepático quanto a secreção tubular, eles respeitam e seguem essa cinética de primeira ordem, tá? Para eliminação dos fármacos. É diferente no que vamos falar agora, que na cinética de ordem zero, essa cinética de ordem zero, ela corresponde aqui a um sistema de eliminação do meu fármaco de forma saturável, aonde se faz a presença de enzimas e também, tá, de transportadores, que vão estar presentes e que vão auxiliar aqui esta cinética de ordem zero. Ela, tá? Ela não é linear, ou seja, ela não faz um gráfico totalmente linear e ela aqui depende também do que? Ela é dependente da dose e da concentração do fármaco que está sendo administrado, tá bom? E outra questão, na cinética de ordem zero, tá? Nós observamos que uma certa quantidade do meu fármaco, ele será o quê? Ele vai ser eliminado por uma unidade de tempo, por essa unidade de tempo, mas vai ser uma quantidade constante, tá? Que vai ser eliminada aqui. Isto porque a velocidade de metabolização, tá, desse meu fármaco se permanece, ela fica, tá? Olhando aqui para o gráfico, ela permanece o quê? Constante com o tempo, tá? E mesmo eu tendo aqui administrado doses altas do meu fármaco, essa velocidade ela vai ser o quê? Essa velocidade vai se manter constante no decorrer do tempo aqui também. Já no terceiro, que nós chamamos de volume de distribuição, o volume de distribuição aqui, tá, nada mais é, tá, do que um parâmetro da farmacocinética, tá, que mostra o equilíbrio da distribuição desse meu fármaco entre os diversos compartimentos, tá, que depende de algumas características, depende de alguns fatores aqui, como por exemplo, diferença de pH do meio, de ligação com as proteínas, com adesão ao tecido adiposo e com mecanismo de transporte, principalmente através de transporte ativo. Além disso, nós observamos que na distribuição, alguns fatores como a permeabilidade através das barreiras teciduais, tá, fazem com que esse fármaco, tá, ele consiga passar facilmente ou não. A própria ligação dentro dos compartimentos, tá, seja extra ou intravasculares, fazem com que eles se ligue mais rapidamente a uma proteína plasmática. O próprio pH do meio faz com que ele seja mais facilmente ionizado ou não. E a própria partição óleo-água, ou seja, moléculas altamente lipossolúveis, ela se difunde mais facilmente do que aquelas que são hidrossolúveis. Desta forma, o primeiro a ser falado é o que a gente chama de volume de distribuição aparente. Esse volume de distribuição aparente ele vai me dar informação sobre como o meu fármaco vai ser distribuído por todo o meu corpo. Tá? E esse volume de distribuição ele é dado por essa forma, pelo valor da dose dividido pela concentração do meu fármaco. Tá? E ele que está se referindo, que ele está se definindo aqui, tá? Que como volume, ou seja, o volume de líquido, ou seja, o volume de líquido necessário para que o meu fármaco esteja o quê? Para que o meu fármaco esteja totalmente dissolvido e presente no corpo. E qual é a importância desse volume de distribuição? A maior importância de se estudar esse volume de distribuição está no que? Na ligação do meu fármaco aos componentes teciduais em relação, tá, com as proteínas plasmáticas. Aí vocês podem me perguntar, mas como isso ocorre? Isso ocorre, tá, mediante o quê? Mediante as características do meu fármaco.
Por quê? Porque fármacos que apresentem um alto valor, ou seja, apresentem um volume de distribuição alto, eu estou dizendo que esses fármacos, eles estão mais aonde? Eles estão mais presentes nos tecidos, as concentrações desse fármaco estão mais presentes nos tecidos extravasculares do que no sangue, diferentemente dos fármacos, que apresentam um menor volume de distribuição. Por quê? Porque eles vão estar mais presentes onde? No tecido, se ligado a uma proteína plasmática. Agora, fármacos que são altamente, ou seja, muito lipossolúveis, eles vão ter um volume de distribuição alto aqui. Por quê? Porque eles vão se encontrar mais do que difundidos. Diferente de fármacos que são hidrossolúveis, que apresentam um volume de distribuição baixo, aqui, que eles vão demorar o que? A ser absorvidos e demorar o que? A serem distribuídos. E no volume de distribuição, nós temos o que se chama dose de ataque. E essa dose de ataque, no volume de distribuição, ela me ajuda muito ao que? Ela me ajuda muito a analisar, principalmente, como essa distribuição desse fármaco vai se fazer no meu organismo. Lembrando para vocês que na dose de ataque, ela refere-se aqui a uma ou a várias doses do medicamento do meu fármaco, e quando administrado ou aplicado, tá, elas vão ter um início de tratamento rápido. E com isso elas conseguem atingir rapidamente a concentração alvo. Se a gente for observar no desenho aqui, nós observamos o quê? Nós observamos aqui um fármaco sendo administrado de forma sob uma dose de ataque e aqui um outro fármaco sendo administrado de dose normal. Nós vemos que o início dela é rápido, ou seja, ela consegue atingir a concentração alvo, tá? E depois se estabiliza. Diferente daqui de baixo, que ele o quê? Daqui de baixo ele vai demorar a atingir a sua concentração. E a dose de ataque ela é dada pela concentração do fármaco desejado vezes o meu volume de distribuição. No volume de distribuição, nós também, como a gente viu no tópico passado, ele também apresenta um modelo de compartimento, ou seja, ele tem que seguir um modelo de compartimento para ele poder analisar de forma correta o real volume de distribuição de alguns fármacos ou de algumas situações, como no primeiro exemplo aqui para vocês, como no primeiro modelo, que é qual? O modelo de compartimento único. Neste modelo de compartimento único aqui, o que eu estou querendo dizer para você? O que ele é definido? Ele define aqui o meu organismo, o meu corpo humano como um compartimento único, aonde a eliminação do meu fármaco aqui, ele vai seguir o que? Uma cinética de primeira ordem. Olha que legal. Tá? E ela se faz de uma forma exponencial, ou seja, o cálculo aqui é exponencial e ela é dada, tá, ok? Por este modelo aqui, aonde nós temos que a constante de absorção, tá? Ela passa pelo esse meu compartimento central, tá? E quando ela sai igual que é uma constante de taxa de eliminação, tá? Lembrando que aqui nesse compartimento central, eu tenho a concentração do fármaco pelo volume aparente de distribuição. E este modelo de compartimento único, ele se aplica muito a fármacos, tá? Quando a gente quer o quê? Quando a gente quer alcançar ou determinar a concentração plasmática. E essa concentração plasmática, ela começa a diminuir, ela começa a cair de forma exponencial ao momento em que ocorre uma administração de uma nova dose do meu fármaco, tá? É diferente do segundo modelo, que é o modelo de múltiplos compartimentos. Aqui, diferentemente do único, aqui a cinética é uma cinética o quê? Biexponencial. Ela se assemelha, a gente utiliza muito o modelo de múltiplos compartimentos para analisar situações reais quando nós administramos determinados fármacos no indivíduo, quando a gente quer estudar o volume de distribuição desses fármacos. Por quê? Porque aqui
este acréscimo, ou seja, essa associação que se faz a uma situação real, faz com que afete principalmente a evolução temporal da distribuição do meu fármaco, porque aqui eu estou analisando também uma ação desse meu fármaco e não estou fazendo aqui uma análise do estado de equilíbrio do fármaco, tá, ok? Diferente do outro, do compartimento único, onde eu consigo analisar a taxa que está sendo, tá, que está sendo o quê? Que está sendo administrada com a taxa que está sendo o quê? Eliminada desse fármaco. Esse volume de múltiplos compartimentos, ele me ajuda muito o quê? Ele me ajuda muito a analisar fármacos que apresentem um alto volume de distribuição e um baixo, tá? Uma baixa constante de eliminação. Olhando como exemplo, nós temos aqui no gráfico o exemplo do diazepam, que quando ele é administrado na dose de 100 micromol por via oral, olha o que a gente pode analisar, a gente pode verificar. Nós podemos observar aqui, numa faixa lenta, tá? Ele consegue o quê? Ele consegue, olha aqui, ele consegue ser eliminado, tá, ok? Em mais horas, quando ele for o quê? Quando ele for visto aqui numa faixa mais rápida aqui. E nós temos no volume de distribuição, tá, o que nós chamamos de cinética de saturação. Nesta cinética de saturação, ela nos auxilia, nos ajuda muito no que? Em analisar o tempo de eliminação, o tempo de desaparecimento do meu fármaco no plasma, tá? E na cinética de saturação, tá? Ela não segue padrões exponenciais como a gente falou nos dois modelos anteriores. Ela segue um padrão linear. E aqui na cinética de saturação, o fármaco meu fármaco, ele vai ser removido numa taxa constante, que é independente aqui, que independe daqui da concentração plasmática do meu fármaco e do seu metabolismo, tá? Aqui só para vocês verem como é uma cinética normal e uma cinética de saturação. A gente vê que numa cinética normal, olha como ela faz, olha como representam aqui as taxas, as cinéticas, ou seja, os processos de absorção, distribuição, eliminação, biotransformação, perdão, e eliminação do fármaco. Olha como ela representa ela faz um gráfico bem o que? Ela faz os gráficos aqui, desenhos, tá bem iguais, uniformes, diferente na cinética de saturação que a gente vê que eles o que? Eles vão se diferenciando, tá atingindo concentrações, tá acima, que pode até extrapolar para um efeito tóxico. E nós temos como quarto parâmetro da farmacocinética o que nós chamamos de quê? De meia-vida de eliminação do fármaco. O tempo de meia-vida de eliminação do fármaco, tá, é o tempo necessário para que a concentração plasmática do meu fármaco, tá, ele consiga ser reduzido em 50%. E ele é dado por essa forma, que o tempo de meia-vida é o que? 0,7, que é a minha constante de eliminação, que é multiplicada pelo meu volume de distribuição e dividida pelo meu clearance aqui renal. E ela é muito utilizada, esse tempo de meia-vida, para o quê? Para tomar decisões sobre o ajuste de dose de alguns fármacos nossos. Tá? Aqui são dois exemplos que eu dou para vocês de dois fármacos. A gente vê os tempos de meia-vida, tá, de cada um deles. Tá? E no tempo de meia-vida, utilizando como exemplo esse gráfico que eu dou para vocês, a gente vê que o decréscimo decréscimo, a eliminação desse fármaco, ele pode atingir vários tempos de meia-vida, onde o percentual desse meu fármaco, o percentual em termos de concentração plasmática desse meu fármaco, vai diminuindo. Num primeiro meia-vida, ele consegue atingir 50%. No segundo tempo de meia-vida, o que acontece? A gente verifica que a concentração já caiu mais 25 e depois mais 12,5, tá ok? O tempo de meia-vida,
tá? Ele é dependente da concentração do clearance renal, do clearance renal e do volume de distribuição do meu fármaco. Se houver alteração nesses dois parâmetros que eu falei para vocês, do volume de distribuição e do clearance renal aqui, tá? O que acontece com o meu tempo de meia vida? Ele também se altera, tá? O tempo de meia-vida, tá bom? Ele também serve como um bom indicador para o quê? Para a gente conseguir encontrar o estado de equilíbrio do meu fármaco, tá? Isto porque, olhando para cá nessa figura, porque eu consigo determinar o que nós chamamos de concentração do estado de equilíbrio, que é o ponto em que a taxa de eliminação do fármaco ela vai ser igual à taxa de biodisponibilidade do meu fármaco, ou seja, é quando esse meu fármaco aqui ele vai se encontrar, ele vai atingir o que? Uma concentração constante no sangue, ou seja, essa concentração de equilíbrio. Agora, há algumas situações, como por exemplo, tá, quando a gente observa que alguns fármacos eles são administrados em doses repetidas, tá, em vez de injeções, ou em situações como infusões, aonde nós observamos que esse estado de equilíbrio, tá, pode ser atingido, ele pode ser alcançado, pode, mas vai depender muito do que? Vai depender muito do que? Das doses, tá, e da frequência dessas doses que são administradas. Além disso, tá, nós observamos também que nesse estado de equilíbrio, a maioria dos fármacos que apresentem uma biodisponibilidade longa, eles vão atingir seu estado de equilíbrio após 3, 4 meia-vidas. Tá, ok? E no caso da dose de ataque, tá? Esse estado de equilíbrio ela vai se demorar um pouco a mais, até porque por causa do início, tá, rápido do tratamento. Nesse exemplo aqui do gráfico, nós verificamos que essa linha azul aqui é uma infusão de um fármaco, ou seja, esse fármaco ele está sendo infundido de forma intravenosa no nosso organismo e está fazendo com que o fármaco, o que aconteça, que a biodisponibilidade dele seja o quê? O que acontece aqui? A gente observa que a biodisponibilidade dele tá sendo maior em relação aos outros. E por isso o seu estado de equilíbrio vai demorar um pouco a ser atingido. Tá, okay? Até que haja uma saturação, que diferentemente do B e do C aqui, que são injeções que a gente observa, tá, que dependendo da dose e da frequência, eles vão atingir um estado de equilíbrio após o que? Após uma terceira ou quarta meia-vida. Isso para C, e no caso do B, ele consegue atingir após o que? Uma terceira, quarta ou até uma quinta meia-vida aqui, depois ele decai. Bem, pessoal, era isso que eu tinha que conversar com vocês a respeito desses parâmetros farmacocinéticos, tá? Que a gente conversou no dia de hoje.